Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso Segurança em Redes Linux. Nas aulas anteriores, nós configuramos o cenário, instalando o servidor e configurando a rede. Nesta aula, eu vou instalar o DNS Mask, que é uma poderosa ferramenta que permite criar um servidor DNS, um cache de DNS e também um servidor DHCP. O DNS Mask é leve e ideal para redes de pequeno e médio porte, como por exemplo escolas, escritórios, etc. Este é o principal objetivo deste curso. Vamos lá! Temos aqui o cenário de uma rede local, que pode ser um escritório de contabilidade, de advocacia, um laboratório de informática de uma escola, etc. Neste cenário, temos os computadores que acessam a internet e podemos ter também um servidor de arquivos ou banco de dados e uma ou mais impressoras de rede. O servidor Linux neste cenário compartilha a internet e também cria uma linha de defesa contra ataques e invasões. Além disso, este servidor irá bloquear alguns sites e redes sociais e também será o responsável pelo serviço de DNS. Este é o cenário que a gente virtualizou nas aulas anteriores. Nesta aula, nós vamos configurar os serviços DNS e DHCP. E uma observação importante antes da gente iniciar. Só pode existir um servidor DHCP nesta rede. Caso você tenha instalado outro serviço DHCP, como por exemplo o ISC-DHCP-server, é necessário desinstalar este serviço ou pular neste vídeo a etapa referente à configuração do DHCP. Outra questão importante está relacionada aos ranges de IPs. A gente precisa deixar uma reserva, voltando aqui para o primeiro slide, para um servidor de banco de dados, uma impressora de rede. E neste projeto, eu vou criar aqui um range iniciando no IP 192.168.0.100 e finalizando em 192.168.0.200. Este aqui é o cenário que a gente configurou nas aulas anteriores. Antes de instalar e configurar o DNS Mask, vamos revisar alguns detalhes. Aqui no Linux, em máquina, nas configurações do VirtualBox em rede, verifique se o adaptador 1 está conectado à NET e também verifique se o adaptador 2 está conectado à rede interna. E aqui na estação Windows, também nas propriedades de rede da máquina virtual, esta estação Windows tem apenas um adaptador de rede. Verifique se ele está conectado à rede interna. Ok, e aqui no Windows, na barra de pesquisa, digite rede e selecione a opção exibir conexões de rede. Selecione com o botão direito do mouse o adaptador de rede e clique em propriedades. Selecione protocolo IP versão 4 e aqui selecione propriedades. As configurações de IP e DNS precisam estar configuradas dessa forma para obter automaticamente o IP e o DNS do servidor Linux. Vou dar aqui um OK, fechar. Retornando ao servidor Linux, vou logar com o usuário root. É importante que todas as configurações sejam feitas como root. Comando clear para limpar a tela. E vou digitar aqui o comando IP espaço A.
Vamos verificar aqui as configurações de IP atribuídas às interfaces de rede. Temos aqui LO de loopback, endereço 127.0.0.1. Temos o adaptador EMP0S3. Essa interface de rede compartilha através do VirtualBox a internet do PC com a máquina virtual. Lembrando sempre que esta nomenclatura e IP podem ser diferentes se você estiver montando um servidor real. E EMP0S8, que é a interface de rede que se comunica com a rede interna. A gente definiu o IP 192.168.0.1 para essa interface. E um teste importante é verificar se este servidor Linux está acessando a internet. Para isso, a gente pode digitar aqui o comando ping, por exemplo, google.com. Combinação de teclas Ctrl+C, temos aqui resposta do Google. Ou seja, esse servidor tem acesso à internet. Caso tenha algum problema com estas configurações de rede, pause este vídeo e assista novamente às aulas anteriores desta playlist. Outro detalhe importante é verificar se já existe neste servidor outro serviço DHCP instalado, como por exemplo o ISC DHCP Server. Comando clear e vou digitar aqui o comando system.ctl espaço status ISC-DHCP-server. Enter. No meu caso, não tenho este serviço instalado. Neste curso, eu vou usar o serviço DHCP do próprio DNS MASC. E a gente não pode ter mais do que um servidor DHCP em uma rede. Se você tiver instalado aqui o ISC DHCP Server, você precisa desinstalar este serviço ou pular neste vídeo a etapa referente à configuração do DHCP. Mais uma vez, vou digitar o comando clear para limpar a tela. E para instalar o DNS MASC, a gente vai digitar o comando apt install DNS MASC. Enter. Vou confirmar a instalação. Sim, S, Enter. Instalação concluída. Comando clear para limpar a tela. Comando cd espaço barra etc para ele entrar no diretório etc. Aqui o comando ls espaço dns asterisco. O arquivo principal de configuração do DNS MASC se encontra na pasta etc e tem o nome de dnsmasc.conf. Eu vou aqui renomear este arquivo usando o comando mv dnsmasc.conf espaço dnsmasc.conf.bkp. Vou pressionar o Enter. Mais uma vez o comando ls dns asterisco. Percebam que o arquivo dnsmasc.conf foi renomeado para dnsmasc.conf.bkp. Neste curso, eu vou criar este arquivo do zero. Comando nano, espaço dnsmasc.conf. Estou usando aqui o editor nano para criar e editar este arquivo. Precisa ser exatamente com este nome. Enter. Vou gerar aqui um comentário. Hashtag LAN. A gente inicia aqui definindo
qual é a interface de rede responsável pela rede local. Interface igual EMP0S8. Lembrando sempre que se você estiver usando um servidor real, esta nomenclatura pode ser diferente. Na linha de baixo, bind -interfaces. Este comando garante que o DNS-MASC ficará vinculado apenas à interface EMP0S8. Mais um comentário aqui, DNS listen address 2 Ds e 2 S é igual 192.168.0.1. O DNS-MASC irá escutar pedidos DNS apenas neste endereço IP. Na linha de baixo, server igual 8.8.8.8, server igual 8.8.4.4. Estas linhas especificam servidores externos para resolver os nomes de domínio que o DNS-MASC não conseguir resolver localmente. Neste caso, os servidores públicos do Google. E você pode aqui escolher outros servidores ou usar o próprio servidor DNS da operadora do seu plano de internet. E na linha de baixo, cache size igual a 1000. Esta linha define o tamanho de cache, ou seja, ele irá armazenar até 1000 registros DNS. O cache DNS melhora o desempenho, reduzindo o número de consultas externas. Esta quantidade 1000 é uma sugestão para redes de pequeno porte. Quando o cache atinge o valor máximo, ele vai apagando os primeiros da lista, substituindo por novas consultas. E finalmente aqui, mais um comentário, DHCP. DHCP option igual 3,192.168.0.1. Faltou um P aqui, DHCP. DHCP option igual a 3 define o gateway para a rede local dos clientes DHCP. Neste caso, o próprio servidor. Na linha de baixo, DHCP option igual a 6,192.168.0.1. DHCP option igual a 6 define o DNS que será usado pelos clientes DHCP. Neste caso, o próprio DNS-MASC. E finalmente, aqui na linha de baixo, DHCP range igual 192.168.0.100, 192.168.0.200, 12H. Nesta linha temos o range de IPs, que vai iniciar em 100 e vai finalizar em 200. E 12 horas é o tempo de concessão deste IP. Combinação de teclas Ctrl+O para salvar esse script. Combinação de teclas Ctrl+X para sair do editor Nano. Mais uma vez o comando clear para limpar a tela. E a gente precisa reiniciar o serviço. Para isso, vou digitar o comando systemctl restart DNS-MASC. Vou pressionar o Enter e esta mensagem indica que existe um erro no script. Mais uma vez aqui, vou abrir
o script com o editor nano dnsmask.conf, enter. O erro está aqui na configuração do DNS. Faltou aqui a letra C de cache. E uma dica aqui é pausar o vídeo e verificar este script. Um errinho aqui já não vai subir o serviço. Mais uma vez a combinação de teclas Ctrl+O, Enter, Ctrl+X para sair do editor nano, comando Clear para limpar a tela, e novamente o comando systemctl restart dnsmask. Enter. O Linux não se manifestou, significa que não tem nenhum erro no script. Comando systemctl status dnsmask. Enter. O serviço está ativo e esse serviço também inicia junto com o servidor Linux. Ok, para sair. E agora aqui na estação Windows, aqui na barra de pesquisa, eu vou digitar o comando cmd para ele abrir o prompt de comando do Windows. E aqui no prompt de comando eu vou digitar ipconfig. Vou pressionar o Enter e a gente percebe que foi atribuído a esta estação Windows o IP 192.168.0.107. Como eu já havia feito alguns testes, nesse momento ele está atribuindo este IP. Caso ainda não tenha atribuído um IP a esta estação Windows, você pode aqui digitar o comando ipconfig/renew. Este comando irá forçar a renovação de IP da estação Windows. Outro comando importante é o ipconfig/all. O /all traz mais detalhes sobre esta configuração de IP. A gente tem aqui o endereço IPv4, que é o endereço preferencial. Verifique aqui o gateway padrão 192.168.0.1. O servidor DHCP, também 192.168.0.1. E o servidor DNS, IP 192.168.0.1. Comando CLS para limpar a tela. E outro teste importante é que esta estação consiga pingar o servidor. Para isso, a gente usa o comando ping 192.168.0.1. Enter. Temos aqui resposta do servidor. A gente também pode, aqui no servidor, verificar os leases de IPs que foram atribuídos. Comando clear para limpar a tela e o comando cat /var /lib /misc /dns mask.leases. Comando cat verifica um arquivo. dnsmask.leases traz as informações dos IPs que foram atribuídos. Aqui o IP 192.168.0.107 atribuído à estação Windows. E antes de encerrar esta aula, vou abrir aqui o navegador internet. Vou tentar aqui abrir algum site. Por exemplo, o próprio site do Google. Enter. E não temos ainda conexão com a internet. Para compartilhar a internet na rede local, é necessário configurar o firewall. Este é o assunto da nossa próxima aula. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. E também não esqueça do joinha. Por enquanto é só.